Pessoal, a questão 80 do capítulo 5 do Holiday, 10ª edição, diz o seguinte: uma pessoa de 80 quilogramas salta de paraquedas e experimenta uma aceleração para baixo de 2,5 metros por segundo ao quadrado. A massa do paraquedas é de 5 quilogramas. Letra A. Qual é a força para cima que o ar exerce sobre o paraquedas? E letra B. Qual é a força que a pessoa exerce sobre o paraquedas? Então, pessoal, na letra A ele pede qual é a força para cima que o ar exerce sobre o paraquedas. Beleza? Eu queria primeiramente aqui mostrar para vocês o diagrama do corpo livre. No nosso exemplo aqui, a gente vai considerar o sistema paraquedas e paraquedista, que é representado por esse pontinho aqui, né? É o corpo, né? Esse pontinho aqui é o corpo do diagrama do corpo livre. As setinhas aqui indicam o sentido das forças que estão atuando sobre esse corpo. Então a gente tem aqui o FA, né? FA, que representa a força que o ar exerce sobre o paraquedas e também sobre o paraquedista, né? Já que o paraquedas está, né, sobre o paraquedista, e a questão fala, né, um exemplo de que é a mesma força, a força que o ar exerce sobre o paraquedas é a mesma força que exerce sobre o paraquedista, é a aceleração que o paraquedista experimenta, né? A questão fala que é uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado, e essa aceleração é a mesma aceleração que o paraquedas também experimenta, beleza? E a gente tem a força da gravidade, né? Que é apontada para o centro da Terra. Eu queria também comentar aqui com vocês que a gente vai considerar o sentido do eixo y positivo, o sentido em direção ao centro da Terra, beleza? Então, como ele está caindo em direção ao centro da Terra, esse movimento, né, para o centro da Terra nós vamos considerar como sentido positivo. Então, indo em direção, né, à letra A, ele pede qual é a força para cima, né, que o ar exerce sobre o paraquedas, que é o FA. E aí acontece o seguinte: a segunda lei de Newton diz que a força resultante é igual à massa multiplicada pela aceleração, que é essa equação aqui, que é a equação 5-1 lá do Haliday. Então vamos analisar aqui quais são as forças que estão atuando, né, sobre o paraquedas, né? E na verdade o paraquedas e o paraquedista. Quais são as forças que estão atuando sobre esse ponto, sobre esse sistema aqui que a gente considerou? A gente tem a força do ar, né? A força apontada para cima, né? E a gente tem a força da gravidade, né? A força da gravidade apontada para o centro da Terra. Como a gente considerou o eixo positivo y, né, no sentido em direção ao centro da Terra, isso significa que o FA vai ter o sentido negativo. Então, FG tem o sentido positivo menos FA, tá? Isso aqui vai ser igual, continuando aqui a equação, massa vezes a aceleração. O Fg, pessoal, é a força da gravidade. E a força da gravidade é a massa multiplicado pela aceleração de queda livre. E essa aqui é a equação 5-8 lá do Haliday. Então eu vou substituir aqui, né, o Fg, que é m vezes g. Então Fg aqui eu substituo por m vezes g, menos Fa. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Como ele quer o FA, eu vou isolar ele aqui, tá? E vou passar o mg para o outro lado da igualdade. Como ele está positivo, ele passa negativo. Eu vou multiplicar essa equação aqui, ó, por menos 1, para poder deixar o FA aqui positivo. Então eu multiplico toda a equação por menos 1, então fica FA, vai ser igual. E aqui eu já fiz direto, mas aí vocês vão entender o que eu fiz aqui. Como eu tenho massa aqui nos dois termos, então eu vou isolar o M, tá? E vou colocar o G menos o A aqui. Quando eu multiplico aqui, a gente volta a essa expressão anterior. E aí acontece o seguinte, né? Percebe que eu multipliquei por menos 1 aqui, então quando eu multiplico por menos 1, esse aqui fica negativo. Então o A é o quê? Negativo, tá? E o menos aqui fica o quê? Quando eu multiplico por menos 1, fica positivo. Então o G aqui fica positivo. Beleza? E aí ficou tranquilo, né? F de A vai ser igual. Qual é o valor da massa? A massa que a gente está considerando é a massa do paraquedista e a massa do paraquedas.
80 com 5 vai dar o quê? 85 quilogramas. Então, 85 vai ser igual. Qual é o valor da aceleração de queda livre? Né? É 9,8. E o valor da aceleração experimentada pelo paraquedista, que é a mesma para para o paraquedas, é 2,5. Tá? Então, 9,8 menos 2,5 vai dar 7,3. E quando eu multiplico 85 por 7,3, eu tenho 620,5 newtons. Então, a força, né, apontada para cima que o ar exerce sobre o paraquedas é de 620,5 newtons. Na letra B, ele pede qual é a força que o paraquedista exerce sobre o paraquedas. Eu desenhei aqui, né, o diagrama do corpo livre do paraquedas e a gente tem aqui três forças atuando sobre ele. A gente tem a força, né, para cima do ar, né, que a gente descobriu lá na letra A. A gente tem a força gravitacional, que é apontada para o centro da Terra. E a gente tem a força, como agora ele quer saber, né, qual é a força que a pessoa lá, o paraquedista, exerce sobre o paraquedas. A gente tem a força desse paraquedista, né? Como o paraquedas está em cima dele e ele está caindo em direção ao centro da Terra, ele também exerce uma força sobre o paraquedas. E essa força ela tem o mesmo sentido que a força gravitacional. Então, segundo a lei de Newton, fala que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu somo, né, aqui a força resultante, eu vou somar as forças que estão atuando. Eu tenho a força da pessoa, mais a força gravitacional, e aí eu estou considerando o eixo Y, né, o sentido positivo em direção ao centro da Terra, e isso significa que F de A vai ser negativo, porque está apontado para cima. Né? Então, menos F de A é igual a massa do paraquedas, tá? Eu esqueci de colocar o pezinho aqui, mas é a massa do paraquedas multiplicado pela aceleração, beleza? E aí o que a gente fez aqui? Como ele quer saber a força, né, que a pessoa exerce sobre o paraquedas, eu vou jogar essas duas expressões aqui para o outro lado da equação. Então eu vou repetir aqui, né? MP vezes A. Se estava positivo, né, a força gravitacional passa para o outro lado negativo, e aqui o F de A estava negativo, passa positivo. Então, FP vai ficar igual a MP vezes A, menos quem é FG? É a massa do paraquedas multiplicado pela aceleração de queda livre. Então, eu substituo aqui, mais o F de A. Eu tenho MP nos dois lados aqui, vou reduzir a minha expressão, então MP vai ficar multiplicando tanto o A como o G. Tá? Então, MP vezes A menos G, mais F de A. E agora é só substituir quem? Os valores, né? E aí eu vou saber qual é a força. F de P vai ser igual. Qual é a massa do paraquedas? A questão fala que diz que é 5 kg, né? A aceleração que a pessoa experimenta é a mesma aceleração que o paraquedas experimenta. A gente comentou na letra A sobre isso. Então, lá fala que a aceleração que a pessoa experimenta é de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Substitua aqui o 2,5. A aceleração de queda livre é 9,8, mais F de A. O F de A foi a força que a gente encontrou lá na letra A. Então, é 620,5 newtons. Substitua aqui também. Beleza? 2,5 menos 9,8 vai dar menos 7,3. Menos 7,3 multiplicado por 5 vai dar menos 36,5 mais 620,5. E aí a gente tem o resultado, né? F de P. A força que a pessoa exerce, né, sobre o paraquedas é de 584 newtons.